da Irmandade Agostiniana. E na época dele tinha uma teoria que a gente chamava de teoria da mistura, né? Que a gente já conhecia um pouco dos gametas, né? Mas não os genes, não sabia da existência. A gente já sabia da existência dos gametas, né? Mas não dos genes. Então essa teoria da mistura falava que o filho era o pai, então o gameta do pai mais o gameta da mãe, dividido por 2, né? Então seria uma média simples, né, da mãe e do pai. E por muito tempo essa teoria foi aceita pela comunidade e era a teoria dominante, né, na época. Mas o Mendel, né, ele fez bastante experimento prático, né? Ele passava horas e horas cruzando os pés de ervilhas dele, né, e observando as características delas. Estima-se que ele tenha feito mais de 30 mil cruzamentos, né, durante a vida dele. E eu vi que um botânico hoje em dia, especializado em cruzamento de ervilha, demora cerca de 30 minutos para fazer um cruzamento. Então vamos supor que ele seja o cara, né, no cruzamento. Ele já passou mais de 15 mil horas da vida dele só cruzando ervilha, né, e observando. Então a experiência que ele teve com isso foi excepcional. E ele conseguiu concluir bastante coisa e foi muito assertivo, né, com as observações dele, né. Então, quais são as conclusões que ele chegou? Isso a gente já vê bastante no cursinho, né, as leis, então eu vou passar um pouco mais rápido. E lembrar sempre que o Mendel ele não conhecia o gene, né? Então, de vez em quando a gente pode resumir a lei dele falando assim, cada caractere é determinado por um par de genes. Mas não, ele falava que era fatores, né? Porque os genes eles ainda não eram conhecidos. Então, esse par de genes, então, eles vão se separar na formação dos gametas e num fator para cada gameta. Que é, portanto, puro. Então, essa lei aqui e a segunda, que é basicamente ele falando que as características são independentes entre si, né? Então não é só porque eu tenho uma característica que ela vai passar junto com outra, então elas são independentes entre si. Essas duas primeiras leis é basicamente o comportamento do cromossomo na meiose, né? Que a gente viu na aula passada, né? Então ele estava basicamente falando para a gente o comportamento cromossômico durante a meiose. Então um cromossomo vai passar para cada gameta, né? Esse gameta vai ser puro, e um gene ele pode estar localizado, os genes eles estão em vários cromossomos, né? Então não é só porque o Azão está no cromossomo X que o Bzão vai estar no mesmo cromossomo. O Bzão pode estar no outro, ou pode nem ter Bzão. Então é mais a separação dos cromossomos mesmo. E a terceira lei, que é um pouco menos difundida, a gente fala pouco dela, né, é a lei da dominância e da recessividade. O Mendel falava, então, que um desses genes ele vai dominar sobre o outro, então a característica pode ter esse padrão de dominância e recessividade. A gente vai falar um pouco mais melhor disso um pouco mais para frente, né. E sempre falar, eu devia ter até colocado as aspas aqui, que tecnicamente falando, criteriosamente falando, não é uma lei, né? As leis de Mendel, na verdade, são regras. Cientificamente, a lei, ela aceita muita pouca falha, né? Então, para ser uma lei, tipo a lei de Newton, qualquer outra lei, tem que ter muita pouca falha na teoria ali, de tudo que ela sugere. E as leis de Mendel, já que as regras de Mendel, agora que a gente já sabe que pode chamar de lei, né? Elas têm vários fatores que fazem ela não acontecer. Eu não vou falar falha, né, que na época ele não conhecia. Mas assim, elas não são tão... Hoje em dia, com o conhecimento que a gente tem da genética, elas não são tão assertivas em todas as condições. Então, né, falando bem brevemente das contas, então, é até meio chato falar disso, né? A gente vê muito disso no ensino médio e tal, então eu vou falar bem resumidamente. Deixa eu ver se não tem ninguém tentando entrar só. Aí ele tem que... Não. Então tá. Então, basicamente, tudo que a gente tem que fazer é conhecer o quadrado de Punnett, né? Ou Punnett. Que vai ser o quadrado que a gente vai... ele vai definir os lugares que a gente vai colocar os gametas, né? Então, quanto mais gametas eu tenho, mais quadrados eu tenho que colocar. E daí, com isso, a gente consegue traçar os genótipos, né? E com esses genótipos a gente calcula basicamente qualquer probabilidade.
Então, nesse caso aqui, eu queria então, vamos supor que seja uma característica dominante. Né? Então, eu quero as pessoas que fenotipicamente vão ter os dois caracteres, então azão e besão, as pessoas que vão ter fenotipicamente só um caractere, então besão, as pessoas que vão ter fenotipicamente o outro caractere, então azão, e as pessoas que fenotipicamente não vão ter nenhum dos dois caracteres. Então essa é uma divisão fenotípica. Mas com esse quadrado aqui eu posso fazer basicamente qualquer coisa. Se eu quiser fazer qualquer conta que eu queira o genótipo, não o fenótipo. É só eu vir aqui e calcular as probabilidades de transmissão. Né? E lembrando sempre que, já que são eventos independentes, então a transmissão do Rzão do Rzinho, ou se tiver outra característica, então do Ozão com Ozinho, já que eles são eventos independentes, a gente vai usar sempre a regra do produto das probabilidades, né? que é a maneira chique de falar que a gente vai multiplicar. Então, eu tenho 3/4 de azão e eu quero azão alguma coisa com azinho. Então, eu vou multiplicar os dois. Então, é uma coisa bem simples, mas que na clínica, assim, a gente pode subestimar, às vezes, esse cálculo, né? Mas a gente passar uma probabilidade de falar assim, uma probabilidade de falar pro casal, tipo, seu filho tem 50% de chance de nascer de tal forma, não sei o que. Se é 25% de chance de nascer de tal forma. Isso pode ajudar muito o casal, para eles terem uma noção real do que está acontecendo. E por muitas vezes a gente está sendo bem assertivo nessas contas, tá? Não é só porque elas são simples que elas vão ser erradas. Então, passando essa introdução, né, foi um pouquinho longa, até um pouquinho longa, né? A gente passa por alguns conceitos gerais, né? E como eu falei, esses conceitos, eles não valem só para essa aula. A gente sempre está citando esses conceitos falando de genética. Vocês estão começando agora, né, nessa jornada da genética, estão entrando na liga, então tem gente que está no GPEX também. Então, de vez em quando a gente fala muito disso, mas a gente não tem uma noção exata do que é, né? Então, primeiro, o que é uma herança monogênica? As heranças monogênicas são as heranças mendelianas. Então, elas vão ser determinadas principalmente por um gene. Então, algumas delas vão ter ali uma associação ou outra com algum outro gene, alguma coisa assim, mas principalmente assim vão falar 90% é determinado por um gene. E elas têm genótipos e fenótipos um pouco mais característicos, então mais facilmente identificáveis. Elas podem ser autossômicas, então, quando ligadas nos cromossomos, ligadas aos cromossomos autossomos, ou ligadas ao sexo quando nos cromossomos sexuais, né? Definição de genótipo, então, é a nossa constituição genética, então, pega todos os nossos alelos, as características que eles definem, e o conjunto disso, então, é o nosso genótipo. E o fenótipo, existe 1001 definições para o fenótipo, tá? Nenhuma delas é uma definição perfeita, porque no cursinho ou no começo da faculdade, assim, de uma maneira mais básica, a gente pode ter uma noção um pouco distorcida do fenótipo. A Cláudia tem umas explicações fantásticas assim, para o que é fenótipo. Para a gente ver que é um conceito bem amplo. Mas, basicamente, então, vai ser a expressão do genótipo. Então, só que não com uma característica visível. Pode ser uma característica visível, sim, um traço morfológico, mas pode ser um traço clínico, um exame laboratorial, a quantidade de enzimas ou de proteínas elevadas ou menores. Então, vai ser algum traço que a gente vai conseguir diagnosticar. Né? Então, a expressão do genótipo, independente de qual seja essa expressão. O locus, então, é basicamente a posição do gene no cromossomo, né? Os alelos, então, são genes correspondentes que vão ocupar o mesmo locus. Uma pessoa homozigota, né? Ela vai ter um par de alelos idênticos, né? Então, o heterozigoto vão ter, então, um par de alelos diferentes. Só que um desses alelos vai ser o selvagem, né? A gente fala um pouco disso também na genética. A gente sempre tem um gene que é mais preservado na árvore filogenética, né? Então, esse gene vai ser o gene selvagem. E a mutação desse gene mais preservado, então, a gente chama de gene mutado, né? Então, quando tiver um selvagem e um mutado, a gente é heterozigoto. E quando a gente tem dois pares de alelos mutados diferentes, a gente tem um heterozigoto composto, né? Acho que de novidade mesmo aqui, talvez o fenótipo e o heterozigoto composto, né? Mas é sempre bom dar uma revisitada nesses conceitos.
Então, uma característica dominante, outros conceitos, né? Aquela que vai se manifestar em doses simples, então eu só preciso um dos genes para manifestar aquela característica. E uma característica recessiva é aquela que vai se manifestar somente em dose dupla, né? Então eu preciso dos dois genes para manifestar determinada característica. Peraí, tá? Lembrar sempre que as características dominantes recessivas, elas são muito ligadas ao tipo de proteína, né, que é mutada. Então a gente tem as proteínas estruturais e as proteínas enzimáticas. As proteínas estruturais, normalmente quando elas estão alteradas, elas já resultam de uma alteração fenotípica, né? Então, se eu tiver uma mutação em proteínas estruturais, é mais provável que eu tenha uma característica dominante, porque elas são mais essenciais, elas têm uma taxa de segurança baixa, né? Enquanto as mutações enzimáticas, né? O sistema enzimático do corpo inteiro, basicamente, a grande maioria dele, ele tem uma taxa de segurança muito alta. A gente produz muito mais enzima do que a gente precisaria em condições basais. Então, mutações em proteínas enzimáticas ou enzimas, elas normalmente têm maior probabilidade de serem características recessivas. Então, eu preciso ter o defeito ou uma mutação em dois desses genes para expressar a característica. E a gente pode subestimar às vezes, né? A gente falando, característica dominante recessiva é muito coisa de cursinho, né? Tipo, é simples, é negócio de sardinha e bico de viúva, e só essas características tipo, mais comuns, né? Mas na verdade não, existem mais de 20 mil características, sendo elas normais, né? Que nem essas que eu falei, ou patológicas, né? Que vão seguir em boa parte essas regras mendelianas. Falar um pouquinho sobre o que é a pleiotropia também, né? A pleiotropia, ela, quando um gene ele tem múltiplos efeitos fenotípicos diferentes. Então eu vou ter bico de uva, tal proteína aumentada, tal enzima diminuída, não sei o que, então o gene não vai agir somente em uma característica. A penetrância e a expressividade, ela normalmente confunde um pouco a gente, né? Porque mais diferenciando então. Então, a penetrância é um conceito de tudo ou nada, é 0 ou 100. Então, é uma probabilidade dos alelos, sendo eles mutantes ou selvagens, apresentarem uma expressão fenotípica. Então, vamos supor que eu tenho 50% de penetrância. 50% daquela população que tiver determinado genótipo vai ter a expressão fenotípica. E essa expressão fenotípica vai ser 100%. Enquanto a outra metade vai ter 0 daquela característica fenotípica. Então, é tudo ou nada. Acontece ou não. Enquanto a expressividade é o espectro, né, que a gente vai definir. Então, a gente vai definir uma gravidade de uma expressão do fenótipo. Então, ela a enzima, se estiver alterada, então ela pode estar um pouco alterada, média alterada ou muito alterada. Então é isso, aqui são alguns exemplos, né, das características, como eu disse, a gente tem esses exemplos não patológicos, né? Então bico de uva, capacidade de enrolar a língua, mecha branca no cabelo, então são características um pouco, assim, menos importantes para patologia, né? Mas de qualquer forma, elas são importantes, e é legal saber também. Mas as patológicas eu vou falar mais para frente. Então, os tipos de heranças que a gente tem, as heranças monogênicas mendelianas, elas vão depender de dois fatores. Então, eu já dei um mini spoilerzinho ali nos conceitos, né? Então, elas vão depender do tipo de cromossomo que o gene vai estar localizado. Então, se é no autossomo ou se é no cromossomo sexual. E da característica da herança. Então, dominante e recessiva. Então, autossomo, sexual, dominante e recessiva. Então, a gente vai ter basicamente 4 tipos de heranças mendelianas clássicas, né? A gente vai ter algumas variações. Então, começando aqui, falando das características autossômicas dominantes. Então, a gente define as características em comuns e em características raras, né? Então, as características comuns vão ser aqueles genes que têm alta frequência na população. Então, eu vou ver muito mais esse gene, essa característica. Aqui são os tipos de cruzamentos possíveis, né? Então, só tem dominante com monozigoto com heterozigoto, monozigoto com monozigoto. São 6 tipos de casamento, né? Então, normalmente, já que tem alta frequência dos genes na população, a gente vai ter os 6 tipos mais ou menos na mesma probabilidade de cruzamento. Enquanto as características raras,
o mais provável é que a gente tenha um casamento de duplo heterozigoto, né? Então, Szinho, Szinho, com Szinho, Szinho. Então, as autossômicas dominantes. Então, sardinha, bico de viúva, capacidade de enrolar a língua. E as raras, então, aqui só mostrando a probabilidade. Então, esse casamento aqui, a gente tem que ter uma noção básica, né, de como calcular essas probabilidades certinhas para passar. Eu não vou me ater muito nas contas, né, nem explicar certinho, porque além da gente já ter visto isso, acho que a aula ia ficar bem grande se eu fosse passar um por um aqui. Mas se alguém tiver alguma dúvida, é só falar que deu bom. Então, daí passando para as características raras, né, que são as características que, assim, vamos falar de que elas vão ter mais importância clinicamente, né, porque vão definir mais patologias e tudo mais. Então, a genealogia, né, ela vai ser muito importante na hora da gente definir se uma característica, o tipo da característica que a gente vai ser. Então, todo geneticista, todo médico que mexa com isso, é bom saber fazer um bom heredograma e saber identificar, né, se a herança vai ser dominante, se vai ser recessiva ou se vai estar ligado a um autossomo ou não. Então aqui, ela é dominante por quê? É autossômica porque aparece igualmente entre homens e mulheres. A gente sabe que quando ligados aos cromossomos sexuais, né, vai ter uma diferença na prevalência entre homens e mulheres. E basicamente ela pode ser transmitida diretamente de homem para homem. E a característica aqui, ela vai ser dominante, porque vai ocorrer em todas as gerações. Aqui eu sempre saliento, né, que não é só porque teve salto de geração que ela vai ser recessiva, né? Então, mesmo tendo salto de geração, ela pode ser dominante. Mas, já que acontece em toda geração, aqui são 3 gerações, e todas elas aconteceu, a probabilidade é maior de ser dominante, né? Mas tomar cuidado, porque a gente sempre fala assim, a gente faz a conta, né? Então, tem 1% de chance de pular geração e tudo mais, mas e se você caiu nesse 1%, né? Então, tentar fazer a exclusão dos casos impossíveis, né? Então, só afetados têm filhos afetados. Então, aqui que eu falo de fazer a exclusão. Então, se eu só tenho afetados, tendo filhos afetados, e os não afetados, né, eles não geram filhos afetados, significa que a minha característica é dominante, né, porque é impossível. Se eu só tenho não afetados e gero um filho afetado, a característica é ser dominante, senão um dos dois seria afetado. Então, o mais seguro é ir pela exclusão aqui, né. E aqui é uma média também, né? Então, o afetado tem 50% de chance de seus filhos também serem afetados. Mas, como eu disse, essas continhas aqui, eu não gosto de falar muito das médias, né? Porque cada caso é um caso. Aqui um outro exemplo, né? Aqui só para critério de exemplo, para a gente ter o mais contato possível com diferentes heredogramas. E algumas dessas características, né? Eu vou falar melhor de algumas delas mais para frente. Então, hipercolesterolemia, essa palavra eu nunca dou conta de falar, de herança autossômica dominante, acondroplasia, distrofia miotônica, então são várias, né? E a aula, então, heranças mendelianas e a aplicação delas na medicina, né? Então, qual que vai ser a aplicação? Que nem eu disse, a gente vai ter uma noção melhor de que essas características elas são mais comuns do que a gente pensa. As contas elas vão ser bem fidedignas, e o conhecimento, né, das principais heranças que vão ser mendelianas, né, e como identificá-las. Então, assim, o objetivo da aula não é eu falar tudo sobre cada herança, senão também ia demorar 2 horas assim para falar o básico. Então, eu vou só passar um padrão, um geralzão de cada doença, só para a gente ter uma noção de que essa doença ela é uma herança mendeliana. Então, a primeira, de herança autossômica dominante, a acondroplasia. Ela vai ser a causa mais comum de nanismo genético, então aí, ó, ela é bem prevalente. Ela vai ser uma mutação de ganho de função, esse gene aqui, o FGFR3, e esse gene vai codificar o receptor de fator de crescimento de fibroblasto. Então, normalmente, esse receptor ele é dependente de ligante, né? Mas quando tem a mutação de ganho de função, a gente vai ter uma ativação constitutiva, né? Independente do ligante. E daí isso vai inibir a proliferação de condrócito, e daí vai ter as consequências da acondroplasia, né? Então, encurtamento de ossos longos e diferenciação anormal desses ossos, né?
o que vai dar para a gente as características clínicas bem atribuíveis à condroplasia. Então, o nanismo, os membros curtos, normalmente tem preservação de inteligência, não tem comprometimento neurológico, a cabeça ela vai ser grande, então vai ter uma face típica, né? O nariz vai ser em cela, vai ter hipoplasia de face, os ossos vão ser normalmente mais tubulares e menores, e a hiperflexibilidade das articulações, né? Que já está ligada a fibroblastos e tudo mais. E a frequência dela, então, é de 1 para 15 mil, isso não é uma frequência baixa, tá? É uma frequência relativamente alta até, é de 1 a 40 mil. E o valor adaptativo dela vai ser de 20%, né? Acho que é até bom eu colocar esse valor adaptativo nos conceitos também. Porque o que é o valor adaptativo? É a capacidade de uma pessoa com essa síndrome, se comparada a uma pessoa que não tem ela, uma pessoa, entre muitas aspas, né, normal, de gerar descendentes. Então, comparada à média da população, ela tem uma chance de 20% de gerar descendentes. Então, ela tem uma chance 80% reduzida de gerar esses descendentes. A gente tem a distrofia miotônica tipo 1, né? Então, ela causa mais comum distrofia muscular em adultos. Então, de novo, tem alta prevalência e é uma herança mendeliana. Então, é muito importante a gente conhecer. Ela vai ser uma mutação de gene na proteína quinase da distrofia miotônica. E as características clínicas vão ser aquelas típicas das distrofias, né? Então, fraqueza muscular, essa fraqueza muscular ela vai ser lenta e progressiva. Normalmente as fraquezas elas têm progressão cefalocaudal, né? Ou de inserção de proximal para distal. A ptose palpebral ela vai ser um importante sinal. A falta de expressão facial, então vai ter aquela face miopática, né, que a gente fala, uma face típica. A catarata, defeitos do músculo cardíaco também são bem comuns. E, sinais um pouco mais secundários, né, anormalidades em imunoglobulinas e um comprometimento neurológico leve, né? E a frequência dela é de 1 para 8 mil. Então, de novo, não é tão rara assim. Passando, então, para a herança autossômica recessiva. Então, as heranças comuns, então, a gente vai ter qualquer um dos 6 tipos de casamento, que nem eu já tinha falado lá. Então, heterozigoto, monozigoto, monozigoto com monozigoto, todos em mais ou menos mesmas probabilidades, né? Enquanto as heranças raras, o tipo mais provável de casamento vai ser o heterozigoto, né? Então, os exemplos dela, cromatopsia, cromatose hereditária, síndrome de Ellis-Van Creveld. Então, são várias. Aqui são só alguns exemplos, né? Então, no heredograma, né, como a gente pode suspeitar? Então, a autossômica, de novo, que vai aparecer mais ou menos na mesma frequência em homens e mulheres, pode ser transmitida diretamente de homem para homem, só que agora, na característica principal, vou ter os saltos de gerações, novamente falando que tem que ficar ligado nisso, mas olha aqui, ó, 2 indivíduos não afetados tendo filhos afetados. Então, daí isso aqui é exclusão. Em heranças dominantes, isso aqui não vai acontecer. Então, automaticamente, eu já suspeito de uma recessiva, né? Então, os afetados normalmente possuem genitores normais, né? Porque a probabilidade é mais baixa de passar, né, a característica de uma geração para outra. E, de novo, aqui as continhas, né? Que a média, então, vai ser de 25% de afetados, né? Já que o casamento vai ser do heterozigoto. Então, só o azinho que vai apresentar. Passando por alguns exemplos, então, né, da herança autossômica recessiva. A gente tem a cromatopsia tipo 2, né? Ela vai ser cegueira total a cores, né? Ou cegueira diurna. Ela vai ser causada por danos, né, numa área do córtex extraestriado, a área V4, que vão ter várias células responsivas à cor, né? Então, cone, bastonete, então, que vão estar ligadas diretamente aos cones e aos bastonetes, né? Então, essa é uma área bem importante e danos, então, mutações nessa área vão gerar a cegueira. A cores, né, no caso. E as características clínicas dela. Então, não vai ter distinção de cor, a pessoa ela vai enxergar tudo em preto, branco e tons de cinza.
a visão dela vai ser defeituosa e ela vai ter a fotofobia, né? Então a visão dela vai melhorar durante a noite, já que não vai ter o contraste, né, com a luminosidade. E a frequência é 1 para 30 mil. Outro exemplo, então, de herança autossômica recessiva é uma hemacromatose hereditária, né? Que vai ser um dos distúrbios autossômicos recessivos mais comuns nos caucasoides, né? Então, pessoas originadas ali da Europa e dos países perto. Então, vai ser caracterizado pelo acúmulo de ferro nos afetados, né? Então, ela tem penetrância incompleta, então alguns dos indivíduos, mesmo tendo o genótipo característico, não vai expressar, né? E ela vai ter expressividade variável também. Então, eu expressando o gene, eu vou ter um espectro, né, de gravidade. Ela vai estar localizada no gene da hemacromatose hereditária, fica localizada no cromossomo 6, e ela tem uma característica peculiar, vamos falar assim, fugiu a palavra. Ela pode ser causada, então, por homozigose nesse gene aqui, C282Y, ou se eu tiver uma dupla heterozigose, então eu sou razão azinho em C282Y e razão azinho em H63D, eu também vou expressar ela. Então, é uma curiosidade aqui nela, a dupla heterozigose. E as características clínicas, então, da fadiga, os órgãos vão estar mais afetados, né? Então, fígado, coração, pâncreas, tudo que vai ser ligado, então, diretamente à circulação, né? E a gente vai ter bastante casos de cirrose, diabetes mellitus também vai estar aumentado. E muitas vezes o tratamento dessa síndrome vai ser a retirada de sangue, né? Para baixar o hematócrito, baixar a quantidade de ferro desse paciente. E a frequência dela, então, vai depender, então, bastante do tipo populacional, da amostra populacional que eu tenho. Então, ela é mais frequente em casoides da Europa, em países como Nova Zelândia, Austrália e América do Norte. E ela vai ser bem rara em populações asiáticas, africanas ou os afrodescendentes da América Central e América do Sul. O último exemplo, eu acho, de herança autossômica recessiva, o raquitismo dependente de vitamina D. Então, raquitismo, a gente ouve falar muito, né, também. Então, outra doença de bastante importância. Então, vai ser causado pela mutação no gene ALPL, né, que esse gene vai causar, então, um decréscimo dessa enzima, a fosfatase alcalina, né. Essa enzima ela vai estar muito ligada, então, à calcificação dos ossos, né, e ao cemento, então, dos dentes. Então, a falta dessa enzima então, vai resultar nas características clínicas. Né? Então, alterações dos ossos, então, as pernas arqueadas, as múltiplas fraturas, e a eugenesia ou malformação dos dentes, né? Então, do cemento dele. E ela é dependente de vitamina D, porque com a administração então, de vitamina D, a vitamina D ela vai aumentar a taxa de fosfatase alcalina, né? Então, vai corrigir, até certo ponto, essa deficiência. Então, lembrando também que tem os raquitismos que eles vão ser independentes de vitamina D, né? Que vão estar ligados às outras condições. Tinha mais uma, a de síndrome de Ellis-Van Creveld. É também chamada de displasia condraectodérmica, né? Vai ser causada pelas mutações no gene EVC, que vai codificar uma proteína relacionada ao crescimento cardíaco, ósseo, renal e pulmonar, né? Então, as características clínicas vai ser resultantes dessas condições aqui. Então, vai envolver dente, cabelo, unha, vai resultar em nanismo. Os dentes eles vão ser pequenos e cônicos, né? Vai ter limitação funcional das mãos, pode ter aqui as polidactilias também, normalmente pós-axial, né? E malformações congênitas. Eu deixo os slides eles bem informativos, né? Que depois eu disponibilizo para vocês. E para consulta depois fica mais rápido, né? Porque tem que pegar livro e ler. Então eu deixo bastante informação aqui para ficar mais fácil de revisitar a informação. Então agora a gente tem as heranças também ligadas aos sexos, né? Então a gente divide em heranças ligadas ao X, né? Porque vão estar ligadas ao cromossomo X, e as heranças holândias, né? Ou restritas aos sexos. Então existem poucos genes correspondentes entre X e Y, né? Então normalmente quando o gene está ligado ao X,
a gente já considera que é exclusivamente do X. E a porção não homóloga do Y lá, que é a partezinha tortinha dele, ela vai estar ligada, então, à herança holândrica. Então, as heranças ligadas ao X a gente tem várias. Então, aqui, ó, são várias. Eu vou citar algumas depois. Enquanto as heranças holândricas, elas são um pouco menos descritas, né, na literatura. A gente tem como exemplo clássico, até de cursinho, a hipertricomia, né? Normalmente dá nos ouvidos, no peito. Mas elas são mais raras. Então, falando das heranças ligadas ao sexo, né? Então, entender sempre que as ligadas ao sexo, então a gente vai ter um comportamento diferente nas mulheres e nos homens, né? Então, nas mulheres, esse comportamento, no final das contas, vai ser semelhante aos autossomos, né? Então, porque elas têm 2 cromossomos, então vai ter característica de dominância e recessividade. Enquanto nos homens, né, já que a gente é hemizigoto, a gente tem um X e um Y, o gene ele só vai, ele vai manifestar seu fenótipo independente da dominância ou recessividade dele, né? Porque tendo um recessivo, eu já é como se eu tivesse só o recessivo, né? Porque meu outro gene é o Y. Então, sempre que eu tiver o gene mutado, independente dele ser recessivo ou não no homem, ele vai se manifestar. Então, aqui é uma figura falando disso que eu falei, né? Então, ó, o daltonismo, né? Por exemplo, o clássico. A mulher normal, não portador, que não vai expressar o fenótipo, então ela pode ter um Dzinho aqui, ela só vai ser portadora, né? Então a daltônica vai ser só Dzinho. E um homem daltônico ele precisa só de um, mesmo que for Dzinho, tá? Então tá, então no heredograma, né, como que a gente vai suspeitar de uma herança ligada ao sexo? Ela não vai se distribuir igualmente entre os dois sexos, né? Normalmente quando ela está ligada ao X, ela vai ser mais prevalente nos homens, né? Principalmente quando ela é dominante, né? Nos homens, porque já que a gente tem 2x, é mais provável de que a gente tenha um dominante, então e tendo ele a gente já vai expressar a característica. Então, exemplificando, ligado ao sexo porque não distribui igualmente entre sexos, é dominante porque vai ter mais. Calma, eu acho que eu confundi na minha fala, né? Ela vai ser mais frequente no homem quando ela for. Ixi, agora eu me confundi. Tá, mas espera aí. A característica recessiva, ela vai ter mais homens afetados que mulheres, né? Porque independente se a gente tem um gene só ou porque só necessita de um gene para a gente ter a característica, né? Então ela vai ser mais frequente nos homens, porque as mulheres elas vão precisar de 2. Eu confundi ali na hora da explicaçãozinha, perdão, gente. Então ignora o que eu falei ali do dominante. Então, no homem, o mais prevalente vai ser o recessivo, porque a gente só tem um, então tendo recessivo a gente já vai expressar. E a característica dominante ela vai ser mais frequente nas mulheres, porque as mulheres sim têm 2 cromossomos X. Nossa, que gafe, né? Mas acontece. E daí elas vão ter mais probabilidade. Então, já que elas têm 2 cromossomos X, né? Então elas têm mais probabilidade de ter um dominante só. Então ela pode ter um ou os 2. Então é bem mais provável. Então, se no heredograma eu ver mais frequência de homem, então eu vou suspeitar de recessivo. Estou frisando bastante porque eu posso ter confundido alguém, né? E se eu tiver mais frequência em mulheres, eu vou suspeitar de dominante. Então, tá? Perdão aí, gente. Se alguém tiver ficado com dúvida, eu volto e explico de novo. Certo? Certinho, Matheus. Beleza. Certinho, Matheus. Então, passando aqui pelos exemplos, né? Então, a gente tem as heranças... Ixi, tem alguém querendo entrar na aula agora. Deixa eu passar o link para... Só um minuto, gente. Pronto, passei.
Então, falando das características recessivas, né, os exemplos. Então, a gente tem a displasia ectodérmica anidrótica, né, que vai ter, então, de novo, deixa eu aceitar. Isso. Então, ela vai ter, como eu já falei, né, o comportamento das mulheres semelhante, como se fosse nos autossomos, né, e nos homens, então, o comportamento classicamente ligado ao X, né. Então, esse gene ele vai estar localizado no braço longo do cromossomo X. Então, quais vão ser as características clínicas, né, da displasia ectodérmica anidrótica? Então, a gente vai ter a ausência de pelos no geral, né, então na face, diminuição de pelos também no couro cabeludo, no resto do corpo, e a ausência então de glândulas ou diminuição de glândulas sudoríparas, sebáceas e glicoses, né? Então, devido a isso, já que a gente está eliminando menos água, a gente vai ter menor adaptação térmica, né? Então, principalmente na capacidade de suportar temperaturas altas, né? Então, essa redução da sudorese vai dificultar. A gente vai ter um fluxo salivar diminuído também, e a gente tem a ausência parcial de alguns dentes. Então, esses dentes eles vão ter esse aspecto conoide, né, em formato de cone, e vão ser menos dentes também normalmente. A pele, então, ela vai ser bem mais macia, lisa e fina. Os pelos, se eles existirem, eles vão ser mais finos, mais claros. E a barba e o bigode, então, normalmente elas não vão ter o padrão de flotação normal. E a frequência dela ela é bem mais rara, né? Por ser recessiva, normalmente as características recessivas elas são mais raras mesmo, de 1 para 100 mil. Falando de uma das principais heranças, né, recessivas ligadas ao X, acho que todo mundo já ouviu falar dessas características, e se não ouviu, vai ouvir alguma vez na vida, que é a distrofia muscular de Duchenne, né? Ela é uma miopatia também progressiva, então vai ser uma fraqueza muscular que vai ser conforme o tempo passa, ela vai degenerando, ela vai tendo mais fraqueza muscular e ela vai ter uma mutação no gene DMD, né, localizado no cromossomo X, braço pequeno, região 21.2. E ela vai mutar essa proteína aqui, que a gente chama de distrofina. A distrofina tem múltiplas funções. Quando vocês passarem pelo módulo, se vocês não tiverem passados aí, vocês vão ver o tanto de função que elas têm. Mas a função geral dela, o conjunto das funções dela, é manter a integridade muscular. Então, manter o nosso tônus, a nossa força. Então, se eu tiver uma mutação na distrofina, a minha integridade muscular vai estar comprometida e eu vou ficar cada vez com uma maior distrofia. E quais vão ser as características clínicas mais comuns dela, né? Ela vai ter um início precoce, então normalmente inicia entre 3 a 5 anos, e conforme isso piora, que nem eu disse, ela vai ter um início na musculatura da cintura e dos quadris, né? E disso vai passar para os ombros, dos ombros para os músculos dos membros distais, então vai começar a pegar meio do braço, pegar a mão, então cada vez mais parte do corpo vai sendo comprometida. O caminhar desajeitado, então a gente tem uma marcha típica para essa condição. A gente tem também a pseudohipertrofia dos músculos da panturrilha, né? Então a gente vai olhar a panturrilha do paciente, ela vai parecer que está forte, que vai ter uma massa muscular aumentada, mas na verdade não é isso, né? Vocês já viram o que lembram o que é? Na verdade é depósito de gordura, né, se eu não me engano. A gente vai ter um sinal de Gowers também, que vai ser quando eu coloco a criança ou o indivíduo deitado, né? Ele não vai levantar normalmente, ele vai levantando aos poucos, né? Com o apoio, a gente fala o apoio sobre si mesmo, assim, usando os braços, depois ele se apoia no pé, no joelho, na coxa, para levantar, né? Por causa dessa distrofia, dessa fraqueza que ele tem. O déficit intelectual no comportamento neurológico, ele vai ser de leve a moderado, ele não vai acontecer em todos os casos, mas se acontecer, pode ser, né, de leve a moderado. E a cardiomiopatia dele vai ter, o coração interno dele vai ter anormalidades, né? Nas mulheres, a gente sempre tem que lembrar, todas as heranças ligadas ao X, né? Nas mulheres, a data de início e a gravidade, ela vai ser muito dependente do processo de lionização delas. Não sei se já ouviram falar disso. As mulheres, apesar de elas terem 2 cromossomos X,
elas vão inativar os cromossomos X, né? E cada célula inativa um cromossomo aleatório. Então, se ela inativar os cromossomos X certo, aqueles que vão provocar uma maior gravidade da manifestação, ela vai ter uma manifestação mais suave. Se ela inativar os cromossomos errados, né, aqueles que não tem muito a ver com a herança em si, daí ela vai ter uma manifestação mais grave. Né? Então, ficar sempre ligado nas heranças ligadas ao X, esse aspecto da lionização. Às vezes tem uns eventos bem legais. E a adaptação genética deles, então, é de 0%. Então, uma pessoa que tem a distrofia muscular de Duchenne, raramente ela vai chegar na fase reprodutiva, então ela não vai transmitir seus genes, né? Uma outra herança, então, que muitas vezes ela é confundida com a de Duchenne, a distrofia muscular de Becker, né? Por quê? Porque ela vai estar ligada ao mesmo gene, né? Então ao gene DMD. Só que, como eu disse, as alterações que a gente tem pode alterar proteínas, ou pode então causar, ou não produz aquela proteína, a deleção total, ou apenas uma alteração então, conformacional nela. Então a forma dela está um pouquinho errada, ela é um pouco menos eficiente, mas ela ainda funciona. E é o caso da distrofia muscular de Becker. Então aqui a distrofia ela vai estar ausente, ela não vai existir. Então a distrofia vai ser mais grave. Aqui a distrofia ela vai existir, só que ela vai ser um pouco menos eficiente. Então as características clínicas vão ser bastante semelhantes, só que vai ter um curso mais suave, mais leve. O início vai ser mais tardio, então aqui inicia dos 3 aos 5 anos. Aqui dos 11, normalmente a partir dos 11, mas pode se, dependendo da gravidade, até na fase adulta. Né? E a frequência um pouco mais comum, um pouco menos comum, desculpa, de 1 para 20 mil. Outra característica, então, é a hidrocefalia ligada ao X, que é da imagem aqui. Então, hidrocefalia, cabeça aumentada, próprio de líquidos. Então, a gente vai ter a atresia ou estenose. Então, o encurtamento, então, a diminuição da espessura do aqueduto de Silves, né? O aqueduto de Silves, então, ele vai ser responsável por drenar o líquido que a gente produz no cérebro, né? O líquido cérebro espinhal, para a medula e para os outros locais de drenagem. Então, se eu tenho uma estenose, um encurtamento, ou uma atresia, que vai ser basicamente a interrupção desse canal em algum lugar, eu não tenho essa drenagem e eu gero acúmulo de líquido. Isso gera comprometimentos neurológicos e deficiência mental. E o gene está localizado no cromossomo X, né? Novamente. Então aqui eu falei basicamente então de todas as heranças clássicas, né, que a gente vê bastante em cursinho, que a gente vê no ensino médio das heranças mendelianas. Agora eu vou falar alguns tipos especiais, que assim que elas não são heranças mendelianas propriamente ditas, mas muitas vezes elas vão estar relacionadas às heranças mendelianas, elas só vão alterar algumas coisas. Então a gente tem as heranças de alelos múltiplos, Então, é uma característica que apresenta mais de 2 alelos diferentes para o locus. Então, ocorre quando um gene sofre várias mutações diferentes, produzindo diversos alelos. Então, o que isso quer dizer? Então, eu falei que normalmente a gente tem o azão e o azim, né? Que vai definir, então, se a gente tem uma característica X ou uma característica Y. Tem algumas características, tem mais de um alelo mutado. Então, por exemplo, o nosso sistema BO, a gente vai ter o IA, que vai definir o A, o IB, que vai definir o B, o grupamento B, e a gente tem o grupamento 0, né? Que a gente fala muito de O, mas na verdade o correto é falar AB0, né? Então eu tenho um antígeno A, eu tenho um antígeno B, ou não tenho nenhum antígeno, 0, né? A gente fala de 4 alelos clássicos aqui, porque também tem um antígeno H, mas ele é um pouco mais específico, talvez eu fale dele um pouco mais para frente, né? Mas então a gente vai definir então se uma pessoa é A, é B, se é AB ou se tem nenhum. Então alelos múltiplos. Então múltiplos alelos definindo então mais de um fenótipo. A gente tem a codominância também, então quando os alelos eles vão se expressar de maneira independente no heterozigoto. Então eu tenho a característica, um bom exemplo também é o sistema BO. Então eu tenho o A e eu tenho o B no meu genótipo aqui.
Então eu não vou expressar só um ou outro, eu não vou ter uma dominância entre eles, né? Eu vou ter uma codominância. Os dois vão se expressar, tanto A quanto B, né? A gente tem também os genes para hemoglobina, né? Então se eu tenho a hemoglobina A e a hemoglobina S, né? Algumas das minhas hemoglobinas vão ter a característica do A, então maior capacidade de transporte de oxigênio e tudo mais, e algumas delas vão ter essa menor capacidade. É bem legal que esse gene para hemoglobina ele também está ligado a uma dominância incompleta, que a hemoglobina ela vai estar dentro da hemácia, né? E daí a hemácia, a forma dela, se ela é falciforme ou não, que vai ser o mesmo gene que vai definir, né? Então HBA e HBS falciforme, vai ser a dominância incompleta. Que o que é a dominância incompleta? A gente vai ter as hemácias normais, né? E as falciformes, quando a gente vai for recessivo, né? Mas quando a gente for heterozigoto, vai ser uma hemácia mista. Ela não vai ser nem bicôncava assim, nem falciforme. E não vai ter as duas, que nem aqui, que é codominante, né? Que expressa os dois. Ela vai ser uma hemácia meio termo. Então, o gene então, para hemácia, ele é bem interessante de estudar. Porque ele vai ter uma que vai ser codominante, que vai ser a hemoglobina, e vai ter uma que vai ser com dominância incompleta, que vai ser a hemácia. A gente também vai ter as heranças mitocondriais, né? Então, grande parte dos nossos genes, então, eles vão estar localizados nos cromossomos, mas alguns genes eles vão estar no DNA mitocondrial. E lembrar sempre que as mitocôndrias nossas são herdadas exclusivamente da mãe, né? Então, elas vão ser, essas características vão ser herdadas exclusivamente da mãe. Elas não vão ser heranças simples de ser estudadas, existem vários genes que interferem nisso. Acho que a aula do Paulo vai explicar um pouco melhor sobre imprint, né? As heranças mitocondriais elas têm bastante imprint genético e elas vão definir bastante miopatias e encefalopatias, né? Então, aqui são alguns exemplos. Não vou citar todos, né? Porque eu acho que perde um pouco o foco da aula, principalmente nessas heranças especiais, né? Que é mais um conhecimento a mais pra gente. E como eu falei dos conceitos, né? A gente tem as heranças com penetrância incompleta, né? Então, como que vai funcionar essas heranças com penetrância incompleta? O gene, ele apesar de estar presente, então eu tenho o gene para expressar a característica, só que mesmo assim eu não apresento ela. Então vamos supor, eu tenho o gene para apresentar a anemia falciforme, mas eu não tenho. E por que isso ocorre, né? Normalmente isso é mais facilmente percebido em características dominantes, que eu vou ter maior grupo amostral, né? Mas por quê? O que vai influenciar na expressão ou não dessa característica? A gente tem alguns genes no nosso corpo que a gente chama eles de genes epistáticos e outros genes que a gente chama de genes modificadores, né? Vão ser genes paralelos, vão estar em outras regiões do DNA, mas esses genes eles vão influenciar, eles vão interferir nos genes primários aqui da característica. Então, eu tenho uma proteína que neutraliza outra proteína, ou eu tenho um gene que vai lá nesse grupo de gene mutado que eu tenho e não permite a expressão dele por ele ser mutado. Então, esses genes epistáticos e modificadores, eles podem estar envolvidos na penetrância, né? Impedindo a expressão dos genes. E a gente tem também as falhas humanas, né? Então, vamos supor que um indivíduo ele morre antes de expressar a característica que ele deveria expressar. Se eu não detecto a característica por algum erro de exame, alguma coisa, eu posso considerar que foi uma penetrância reduzida, né? Porque a pessoa, apesar de ter o genótipo, não teve fenótipo, mas foi por um erro meu. Então, é uma característica assim, mais relacionada à falha, né? A gente tem a expressividade variável, então penetrância é aquele conceito de 0 ou 100, então eu expresso ou não a característica. E a expressividade, então, eu vou definir um espectro, né? Então vai ter os mais médios, os menos médios e os mais graves. Então, de novo,
Vai ter bastante relação com esses genes modificadores, então eles podem neutralizar parte do fenótipo ou não. Efeitos ambientais, cada vez a gente fala mais, né, de como o ambiente ele pode influenciar nas nossas características, então ficar sempre ligado nisso. A gente tem a pleiotropia, né? Então vai ser um gene com efeitos múltiplos. Então eu tenho um gene que vai ter um efeito primário. Então, por exemplo, aqui, ó, alteração do controle da transcrição por perda de função. Então esse é o efeito primário. Mas eu tenho inúmeros efeitos secundários. Então, ficar sempre ligado nessas variações, né, da expressão do gene. Então eu vou ter mais de um efeito. E normalmente elas vão ser, as síndromes clínicas vão ser bons exemplos disso, né? Então uma síndrome vai ter um conjunto de sintomas, características, né? E esse conjunto de sintomas eles podem estar ligados a um gene só. A gente vai ter a heterogeneidade genética, né? É um conceito bem difícil de explicar. Então, basicamente, eu vou ter as características, elas vão estar ligadas a mais de um alelo ou mais de um locus, né? Uma síndrome. Então, vamos supor, na distrofia muscular de Duchenne e Becker. Beleza, eu tenho essa doença aqui. Só que ela pode ser causada por muitas mutações diferentes do mesmo gene. Então, não é só uma mutação que vai causar ela. São várias mutações diferentes que podem causar ela. Então, eu tenho uma heterogeneidade alélica. Então, a beta-talassemia. Então, são mais de 100 mutações diferentes do mesmo gene do cromossomo 11. E eu tenho a heterogeneidade de locus, né? Então, eu posso ter mais de um gene diferente, então mais de um locus diferente, que vai gerar a mesma síndrome. Então, normalmente, surdez completa congênita. Então, mais de 100 locus diferentes, mais de 100 genes diferentes, vão codificar proteínas que vão fazer parte da surdez completa congênita. Então, é um nome difícil, mas a explicação dela é um pouco mais fácil, né? E, novamente, né, então se eu tenho mutações diferentes no mesmo locus, é heterozigoto composto. E aqui são alguns dos exemplos. Né? Então, distrofias musculares, de Becker, de Duchenne, retinite pigmentar. Então, são vários exemplos. Isso é mais critério de conhecimento mesmo. A gente tem também as características limitadas pelo sexo. Então, eu falei que as características autossômicas, elas acontecem independente ou não do sexo. Né? As ligadas aos sexos, elas vão ter relação ou não com o sexo, mas por causa dos cromossomos, né? Agora, as limitadas pelo sexo é uma característica física. Né? Então, por exemplo, eu tenho o septo vaginal transverso. Então, aqui é a vagina. Normalmente não era para eu ter esse septo aqui transverso, né? Então, esse gene, ele está no cromossomo autossomo. Só que como que eu vou ter um septo vaginal transverso num homem? Porque ele não tem uma vagina. Então, apesar dela não estar no autossomo, ela é limitada, a ocorrência dela é limitada pelo sexo. Então, se for uma característica que for ocorrer no escroto, no testículo, ela vai ser limitada pelo sexo, se ela for no autossomo, né? Só que para homem. Então, aqui a gente tem as características masculinas, né, nas mulheres, que vai ser característica da hipoplasia adrenal congênita. Então, de novo, só vai acontecer em mulheres. Né? E a gente tem, então, as influenciadas pelo sexo. Então, é um pouco confuso, né? Então, aqui é limitada, aqui é influenciada. Então, aqui o sexo ele define se pode ou não acontecer por ter ou não uma estrutura. Aqui é o gene que se comporta diferente no homem ou na mulher por alguma coisa. Então, diferença hormonal, diferença de enzima. A gente não sabe direito por que esses genes eles se comportam diferentes, né, num sexo ou em outro. Então, por exemplo, a calvície. A calvície ela é dominante para o homem, então se eu tenho um gene só, eu já vou ser calvo, só que ela é recessiva para a mulher. Então, para a mulher ser calva, ela tem que ter dois. E mesmo assim, ela está no cromossomo autossomo. Então, a gente não sabe ao certo por que isso acontece, mas tem essa diferença. E a gente tem a interação gênica não alélica, né, que é quando ou mais genes de locos diferentes atuam em conjunto para produzir um fenótipo. Então, simplificando essa frase. Né? Então, eu tenho dois genes diferentes que as proteínas deles juntas vão produzir um fenótipo. E aqui, sim, a gente tem os alelos A, B, H, e se a gente não tiver nenhum, a gente tem o zero. Né? Então, os genes A, B,
ou a ausência dele, né, que seria o 0, vai ser produzido então no locus do sistema BO, e o antígeno H ele vai ser produzido no locus do sistema secretor, né, que a gente fala que é o locus SE. Então, como que funciona isso? A gente tem a expressão, né, dos antígenos, dos aglutinogênios A, B, normalmente a gente fala que está na hemácia, né? Então, verdade, ele pode estar na hemácia, sim, principalmente se estiver nos locos do sistema ABO, mas se a gente tiver esses mesmos genes no locus secretor, né, que é um outro gene, a gente também vai ter esses mesmos antígenos em líquidos corporais, então em saliva, no leite materno, em alguma secreção gástrica também. Isso a gente fala pouco, né? E esse eu vou falar aqui, apesar de ser um pouco mais aprofundado, né? Esse GNH aqui, a proteína H, ela vai definir se o A e o B pode expressar. Sabia disso? Então, vamos supor que eu tenho o gene para o A e eu tenho o gene para o B. Mas eu não tenho o gene para o H. Isso é muito raro, mas acontece. Mesmo eu sendo AB, eu não vou expressar nenhum dos dois. Eu vou ser fenotipicamente grupamento 0. Porque essa proteína H aqui, ela é uma precursora do A e do B. Então eu dependo dela para produzir os dois. Então se eu não tiver ela, eu não vou ter nem A nem B. Isso é bem, isso é bem raro, é uma curiosidade, mas eu achei legal de comentar. A gente tem também a antecipação genética. Aqui eu estou entrando um pouquinho na aula do Paulo, eu acho que comenta disso também, mas então eu vou falar só o básico. Então vão ser características que a cada geração eu tenho um agravamento, né, do fenótipo, da característica. Então, vamos supor que eu tenho. Meu filho vai ter, se ele tiver essa característica, vai ser um pouquinho mais grave. Se meu neto tiver, vai ser um pouquinho mais grave também. Então, isso vai ser resultante da expansão que a gente fala de uma região genética, né? Então, por exemplo, eu tenho uma regiãozinha lá que vai definir a síndrome do X frágil, uma repetição que a gente fala. Então, eu tenho ACT. Se eu tenho 50 dessas repetições, então ACT, 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 eu vou ter uma síndrome pouco grave, então uma síndrome branda. Se eu tenho 100 dessa repetição, ACT, 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 que vai aumentar durante a geração, né? Então, quando eu tiver o filho, normalmente essa repetição ela aumenta. Então, se eu tenho 100, vai ser um pouco mais grave. Se eu tenho 150, mais grave ainda. 200, daí já é muito, muito mais grave. E algumas características, elas têm essas características de expansão clonal, que a gente fala, né? Sendo elas regiões codificadoras ou não, independente. Eu posso produzir ou não cada vez mais proteína, ou só posso ter ali uma parte de heterocromatina expandindo, e daí isso pode gerar uma metilação anormal, alguma coisa, e daí pode produzir assim. A gente tem também dois outros conceitos que são mais difíceis ainda de entender. Não precisa ficar desesperado, tá? Conforme a gente for falando disso, vocês vão ainda falar bastante de todos esses conceitos que eu estou falando. É a impressão genômica e a dissomia uniparental. Então, a impressão genômica, o imprint genético, né, também é um conceito que a gente pode falar aqui 1001 definições, né, uma mais complexa que a outra, mas a definição básica, então, vai ser o silenciamento de um alelo, né, e esse silenciamento ele não vai estar ligado à genética. Então, a expressão dele ou não vai ter nada a ver com o gene. Vai ter, então, vai ser uma causa epigenética, não relacionada ao gene. Então, quais são as causas? Né? Então, eu posso ter um padrão de metilação anormal. As histonas, a gente tem as proteínas que o DNA se enrola, né? A gente tem diferentes tipos de histonas. Então, os tipos que eu tenho pode gerar uma expressão diferente, né, dos meus genes. A forma, né, de arranjo dessas histonas também pode resultar numa expressão diferente dos meus genes. Então, eu acho que são basicamente essas três, né? Metilação, organização de histonas e tipos de histonas, né? Então, isso vai ser baseado na origem parental. Então, se meu pai me manda um gene, normalmente esse gene ele vai ter alguns genes silenciados, ele vai ter alguns genes mais expressos. Se minha mãe me mandar o gene, outros genes vão estar mais silenciados, outros genes vão estar mais expressos.
Isso aqui, a epigenética, é uma das áreas mais difíceis da genética, né? Mais incompreendidas também, e onde tem mais estudos também. É uma área extremamente interessante. Está voltando um pouco com aquela questão que a genética tinha ignorado, né, por um tempo, que é a influência do ambiente, né, nas nossas características, que caiu ali com o Laplace, foi muito ridicularizado, com razão também, porque a teoria dele estava errada, mas viu que algumas coisas poderiam ter algum sentido, né? E a dissomia uniparental, então, vão ser condições que um dos genitores ele vai ter os seus dois alelos. Então lembra nas leis de Mendel lá que eu falei, então, que cada um dos gametas vai dar um alelo só? Isso aqui é uma exceção. Então por isso que a gente não pode chamar de lei, né? É uma regra. Porque a lei ela permite pouquíssimas falhas. Então um dos genitores ele pode contribuir sim com seus dois alelos. Normalmente a gente não sabe, então, que nem aqui, essa característica aqui, ela só iria se expressar em homozigose, né? Então seria uma característica excessiva. Então a criança teve, né, a característica. Daí foram tirar o genótipo dos pais e um era homozigoto. Então como que a criança teve, né, se um dos pais era homozigoto? Daí foram ver, na verdade, esse alelo aqui, o pai mandou o mesmo alelo dos dois, né, para a criança. E por que isso pode acontecer? São várias condições, né? Pode ser erro na hora da segregação de cromossomos. A gente tem algumas compensações, elas são um pouco mais raras também, a critério de curiosidade. Então, vamos supor que eu teria uma monossomia, né? Eu só teria um desse cromossomo aqui, um desse gene. Em algumas condições raras, o corpo identifica isso e duplica esse cromossomo para compensar essa falta, né? Então poderia gerar uma dissomia uniparental. Tem algumas outras causas também que são bem complicadas de explicar, mas acho que aos poucos a gente vai elucidando zero. Então aqui, ó, essa mesma criança aqui, falando sobre o intritiano, ela tem o mesmo genótipo, tá? Só que, ó, o fenótipo dela é totalmente diferente. Por quê? Porque em uma criança o gene veio do pai e outra criança o gene veio da mãe. E gera características diferentes por causa da impressão genética. E a gente tem uma fenocópia, né? Que vai ser basicamente uma confusão que a gente vai fazer. Então, a gente vai ver um fenótipo, então a criança tem isso. E eu vou confundir esse fenótipo com o genótipo, mas na verdade a causa desse fenótipo não foi o genótipo, foi ambiental. Então se eu tenho uma surdez congênita, né? Normalmente a gente tem a causa hereditária da surdez congênita, né? Que está ligada a um gene. Então eu vejo a surdez congênita e falo assim, por causa dessa causa genética, né? Mas na verdade não, essa criança só teve rubéola durante a gestação e teve surdez congênita. Então ela é uma fenocópia, né? Então é a cópia do fenótipo. Então eu confundo o fenótipo, eu atribuo a ele uma característica genética, mas na verdade foi uma causa ambiental. E a focomelia aqui também, decorrente de uso de talidomida durante a gestação, né? Então aqui ele vai ter as alterações de membros. E é isso, gente. Essas foram minhas referências. E abro aqui para dúvidas, perguntas.